Oiê, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Brasil e Irlanda. Onde é melhor para morar? Antes de explicar melhor esse assunto polêmico e antes que você se revolte, eu vou falar alguns detalhes antes de eu começar. Primeiro, já fiz um vídeo comparando a Irlanda com a Itália. Alguns aspectos relacionados à estatística também, alguns aspectos econômicos. Se você não viu, corre lá porque esse vídeo é bem parecido com ele, porque eu utilizo o mesmo site para fazer essa análise, beleza? E outros fatores também pessoais, você esquece, deixa eles de lado. Ah, porque eu tenho minha família lá. Ah, porque eu tenho uma casa, um carro. Ah, porque eu sou milionário lá. Ah, porque eu tenho um filho lá. Esse ponto, esse vídeo aqui é com a minha perspectiva. Eu não tenho filho, eu não sou casado, eu não tenho carro, não tenho casa lá. Então vou comparar um país com outro e não tenho nada mais para adicionar. É só comparando um com o outro, não tenho fatores pessoais no meio. É a minha perspectiva e enfim. Outra coisa também, alguns tópicos eu vou fazer a comparação por habitante para ficar mais justo. Porque não sei se você sabe, mas o Brasil tem 210 milhões de pessoas e na Irlanda tem 5 milhões de pessoas. Então, alguns tipos de comparações não são nem válidas. Então, vamos lá. Sai! Então, vamos lá. Para você que não assistiu o outro e não se lembra, a fonte que eu estou utilizando para fazer esse vídeo é o Country Economy. Vamos lá comparar os dois países agora. Primeiro tópico, PIB per capita. A Irlanda ganha de lavada, porque o PIB per capita da Irlanda é de 78 mil dólares e o do Brasil é de 8 mil dólares. A Irlanda ganhou de lavada essa. Salário médio na Irlanda é muito maior, porque além das comparações são feitas em dólar, a comparação também é feita por unidade, ou seja, por valor absoluto sem considerar moeda. Por que está falando isso? Porque a média na Irlanda, além dela ser alta de salário, a moeda vale mais de 6 vezes mais que o real. É uma comparação quase que injusta também, mas que eu coloquei aqui para você que a Irlanda ganhou também, beleza? Então, ponto para a Irlanda. Taxa de desemprego, por mais que o Brasil seja estupidamente maior do que a Irlanda, a taxa de desemprego do Brasil é um pouco maior do que a Irlanda. Então, mais um ponto para a Irlanda. Bolsa de valores. Em relação à bolsa de valores, por mais que a Irlanda tenha poucas empresas nela, mas é um país bastante relevante porque ela é sede europeia de muitas empresas gigantes, por exemplo, Google, Facebook. Isso também é se considerar. A bolsa de valores ela tem alguns níveis de classificação e a bolsa do Brasil ela é classificada BB- e a da Irlanda AA-. Ou seja, a da Irlanda ganhou de novo, mais um ponto para a Irlanda. Em relação a impostos, vou colocar aqui uma observação, porque a inflação do Brasil é estupidamente absurda. Fiz um post, inclusive, hoje no Instagram, falando dos 10 maiores países em relação à inflação. E adivinha quem tá lá no top 10? Brasil tá lá no top 10. Em questão de impostos, a Irlanda também ganha de lavada, porque os impostos no Brasil são absurdos. A inflação é absurda, muito alta. Cada dia que você vai no mercado, o preço dos produtos está maior, o imposto está maior e normalmente isso aqui não acontece. Em relação à exportação, bom, isso não tem nada para falar. O Brasil é autossuficiente em praticamente tudo e a Irlanda não. Ou seja, o Brasil nessa ganha de lavada. O Brasil tem uma diversidade absurda de recursos e não dá nem para comparar os dois países nesse sentido. No ranking global de envelhecimento, também a Irlanda ganha. Tem alguns pontinhos a mais que o Brasil. Mas por que isso? Ou seja, um ponto para a Irlanda a mais. Mas esse eu puxo para o próximo ponto. A expectativa de vida. A expectativa de vida no Brasil é de 75 anos em média. Na Irlanda é de 82 anos. Então a Irlanda ganha de novo. Mais um ponto para a Irlanda. Ranking da Paz. Ranking da Paz, ele verifica porcentagem de violência no país por habitante. Também a Irlanda ganha. Violência no Brasil é estupidamente alta. Em relação à corrupção. Preciso falar? Mais um pouco para a Irlanda. Porcentagem de imigrantes. Em relação à porcentagem de imigrantes, a Irlanda também ganha. Ela é cerca de quase 20% de imigrantes. E no Brasil não chega nem 1%. É brasileiro demais. Meu Deus do céu. Em relação a IDH. IDH também da Irlanda é maior. Mais um ponto para a Irlanda. Agora vamos deixar essa briga um pouco mais justa. Vou dar uns pontinhos pro Brasil agora. Vamos lá. Em relação à população e território. Brasil, 210 milhões de pessoas. Irlanda, 5 milhões. Território. Brasil, 80 milhões de quilômetros quadrados. Irlanda, 70 mil quilômetros quadrados. População e território, Brasil ganha de lavada.
Só uma comparação rápida aqui. A Irlanda chega a ser menor um pouco que Santa Catarina. Então imagine o tamanhozinho da Irlanda. Em relação a clima, Brasil também ganha de lá. Irlanda é praticamente frio o ano inteiro. Agora, o milagre dos céus, no período de verão, tá fazendo 25, 28 graus. Mas é um momento raro. Tirem foto, registrem, porque vai ser 1, 2 meses no máximo. Então o Brasil ganha de clima, bicho. Em relação à educação da população, bom, mais um ponto para a Irlanda. No geral, a população irlandesa é muito mais educada. Qualquer coisinha eles estão pedindo desculpa, eles são sempre muito educados, são sempre muito amistosos com você. O brasileiro é muito feliz, mas em geral é um povo que xinga muito, bem mal educado nesse sentido. Nessa comparação, nessas minúcias, eu acho que a Irlanda tá ganhando ainda, beleza? Em relação a turismo, Brasil ganha de lavada também, nem dá para comparar. Futebol, também nem dá para falar, né? Brasil é o país do futebol, futebol ganha. Coloca alguns pontos de cultura também nesse sentido, pra gente ver mais ou menos, como eu falei, depende da opinião da pessoa. Às vezes, por exemplo, clima, pode ser que você goste do frio o ano inteiro, não sei, mas eu não, tem essas minúcias, beleza? Transporte, em relação a transporte, eu acredito que a Irlanda seja bem melhor nesse sentido, muito mais organizado, muito mais junto o sistema, você sabe exatamente a hora que você vai chegar no seu trabalho, você não se atrasa por conta do transporte público, ele é organizado, ele é bem conciso. No vídeo anterior que eu falei que o transporte público do Brasil era desorganizado, o pessoal achou ruim, mas vai pra Salvador lá. Ah, mas eu sou de Curitiba, o transporte lá é bom, beleza, mas vai pra Salvador lá, vê como é que é, aí você me fala, beleza? Em relação à saúde, o Brasil existe o chamado SUS. Na Irlanda não existe. E na Irlanda a saúde não é de graça. Então o Brasil ganha de lavada. É muito difícil ganhar no Brasil na saúde. Em relação a lazer, bom, no Brasil é muito melhor também. Muito mais opção de lazer. E a Irlanda você fica um pouco limitado também. Lazer, mais um ponto pro Brasil. Em relação a moradia, eu acredito que uma comparação mais justa que seria o custo da moradia por custo de vida, né? Acho que seria uma comparação um pouco mais justa. Ou seja, eu botei um ponto aí pra Irlanda. Quando você vai comparar custo de vida com custo de vida, moradia com moradia, acredito que eu gasto um pouco mais no Brasil, em relação ao tanto que eu ganhava de salário mínimo, comparando salário mínimo com salário mínimo, acomodação por acomodação, uma comparação assim mais geral. Acredito que a Irlanda ganha um pouco mais de pontos nesse sentido. Em relação à comida, Brasil, acredito que seja muito maior e melhor que a Irlanda, porque é muita variedade de comida. Jesus, muita cultura, muita diversidade dentro de um país só, e a Irlanda é muito limitada nesse sentido, não tem aquele prato específico irlandês top que você vem pra Irlanda pra comer ele. No Brasil tem muito isso, cada estado tem uma comida específica, uma comida típica, é muita comida e o povo gosta de comer, o povo come com raiva. E o último tópico aqui relacionado à segurança. Segurança, que eu já falei da violência antes, mas vou falar da segurança agora. A segurança na Irlanda é muito melhor. Que você não anda se preocupando com o dinheiro no seu bolso. Você pode andar tranquilo com o seu celularzinho. Não vou falar que é o lugar mais seguro do mundo, mas é um lugar que você precisa se preocupar muito menos com a segurança do que o Brasil, beleza? Então, no frigir dos ovos, você anotou quantos pontos eu falei para cada país aqui? Pois é, eu também não. Vou somar aqui e vou falar para você agora. Vamos lá. Brasil e Irlanda. Quem ganhou? E adivinha quem ganhou? Irlanda. 14 pontos a 8. Foi o placar final. Se você tiver alguma opinião adversa, beleza. Como eu falei, eu usei o outro vídeo para me embasar com esse. Usei algumas estatísticas. Também não coloquei 100 estatísticas, que o vídeo ia ficar muito grande, muito extenso, muito chato. Coloquei algumas principais para ficar mais justo. E também, como eu falei, também ignorei questões mais pessoais. Se você tem alguma família no Brasil ou não, se você tem filho, carro, casa, se como era a sua vida no Brasil. Isso não importa nesse vídeo, beleza? É uma comparação geral de um país com outro, esquecendo questões externas, mas colocando um pouquinho de opinião, porque tem alguns tópicos que necessitam um pouco de opinião. Por exemplo, o clima, como eu coloquei, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, uma comparação simples e de boa. E se você está estudando, por exemplo, vir para a Irlanda, já dá uma analisada mais ou menos o que faz sentido para você, o que não faz, quais são os aspectos positivos, quais são os aspectos negativos. Vai balanceando, vai estudando e vê se realmente faz sentido para você ou não, beleza? Valeu e até a próxima, até amanhã. See you tomorrow!